Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Sou o professor Fagno Alves. Nesta aula será apresentada a ferramenta Calc, tá? É uma ferramenta que permite trabalhar com planilhas eletrônicas. É uma ferramenta que pertence a um conjunto de programas de escritório livre, tá? No nosso caso aqui o BR Office, certo? Bom, pessoal, iniciando, utilizando aqui o Linux Educacional, tá? Você pode acessar a ferramenta através da barra de conteúdos educacionais aqui, nessa parte superior, né, a barra EduBar, através do ícone utilitário, né, editor de planilha, ou através do menu iniciar, através do submenu aqui, ferramentas de produtividade, planilha eletrônica, tá? Bom, iniciando aqui, o ambiente da ferramenta, pessoal, eu tenho aqui o barra de títulos, tá? Barra de menus, aqui eu tenho a barra de ferramentas, né? Aqui eu tenho a barra de formatação, aqui eu tenho a barra de fórmulas, né, que é a linha de entrada, aqui eu tenho a caixa de nome, aqui eu tenho as células, né, na qual é como se fosse uma página para se criar as planilhas, tá certo? As tabelas. Aqui eu tenho as planilhas já ativas, aqui tem disponibilizado aqui 3 planilhas ativas, né, padrão, podendo também ser inserida mais planilhas ou, né, podendo ser removidas. Bom, pessoal, cada célula aqui, ó, ela possui uma representação, possui uma identificação. Essa identificação é feita da seguinte maneira: aqui na caixa de nome é onde é representado, tá? Por exemplo, as colunas elas são representadas por letras, como vocês observam aqui, tá? Já as linhas por números, certo? Quando eu digito algum texto, né, esse texto ele é alinhado, tá, à esquerda. Se eu digito algum valor, ele é alinhado à direita. Como eu falei, por exemplo, essa célula aqui, ó, é representada, né, identificada através do nome E6, ou seja, célula E6, tá? Da mesma maneira, essa outra E7, essa aqui G4 e assim por diante, certo? Bom, pessoal, iniciando, eu vou criar uma simples tabela aqui, tá? Bom, vou criar aqui primeiramente um título. Tá? Vou colocar aqui tabela, aqui eu vou colocar um título, por exemplo, carros, né? Posso colocar aqui, por exemplo, Gol, né? Só um exemplozinho básico, tá? Posso colocar aqui Celta, tá? Aqui eu posso colocar valor, aqui eu vou colocar quantidade, tá? E eu vou colocar aqui, aqui que é o valor, aqui que é a quantidade, aqui é o valor, tá? 20.000, 50.000, 50.000, certo? Bom, pessoal, a barra de formatação do Calc é muito semelhante à barra de formatação do Write, tá? Bom, selecionando aqui, eu vou centralizar, tá? Vou centralizar primeiramente só os títulos aqui, tá? Esse título aqui eu vou mesclar essas 3 colunas aqui, né? Ó, sim, até porque já tem o valor digitado, tá? Aqui eu vou centralizar esses valores, tá? Esses valores aqui eu vou deixar, esse texto aqui eu vou deixar alinhado à esquerda mesmo. Aqui eu vou colocar como negrito, tá? Vou aumentar o tamanho dessa célula para 14, tá? Como vocês observam, eu posso aumentar a largura da coluna aqui de forma manual, tá? Ó, de forma manual, como também a linha, tá? Eu vou deixar como está, certo? Se você retornar e der 2 cliques, ele vai organizar de acordo ao conteúdo que já é existente na célula, certo, pessoal? Bom, como vocês observam, aqui, pessoal, essa parte aqui, né, que é a folha, ela possui uma linha de grade, né, que é para assimilar como se existisse uma linha, né, existisse linhas, mas isso é só para, por exemplo, se você vier visualizar aqui o conteúdo, você vai perceber que não existe linha, tá? Então é apenas uma linha de grade para representar, tá? Caso você ache melhor trabalhar dessa forma, certo? Bom, eu vou selecionar aqui, tá? Eu vou inserir aqui a borda, tá? Vou clicar aqui e selecionar a opção todas as bordas, já foi inserida. Se eu visualizar agora, vocês vão perceber que a borda foi inserida, tá?
Então, eu já tenho minha tabela aqui, tá? Bom, eu vou alterar aqui o plano de fundo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, plano de fundo, colocar uma cor qualquer aqui. Para esses aqui, os valores eu vou colocar uma outra cor, opa, essa cor, tá? Deixar dessa forma, certo? Vou tirar essa linha de grade, pronto. Bom, pessoal, se eu quero, na verdade, incluir uma outra coluna, tá? Eu simplesmente, nesse caso aqui, como eu tenho uma célula mesclada, vamos ver se é possível inserir coluna. Ó, não é possível inserir intervalo mesclado. Então, o que eu vou fazer? Eu posso selecionar aqui e simplesmente inserir. Ele vai me perguntar se eu quero deslocar a célula para baixo, para a direita, linha inteira, coluna inteira. Nesse caso, para a direita, tá? Inserir uma outra coluna aqui. Neste caso, para me organizar isso aqui, eu poderia estar selecionando isso aqui, mesclando, duas vezes, sim. Ele vai organizar. Aqui eu poderia estar colocando uma outra informação, tá? Para minha tabela, certo? Bom, pessoal, aqui da mesma forma, eu posso, para me selecionar toda uma linha, eu clico atrás em cima do número aqui, tá? Ou da mesma maneira que eu quero selecionar uma coluna, tá? Se eu quero inserir uma coluna, tá? Eu já representei para vocês. Agora, nesse caso aqui, uma nova linha, botão direito, inserir linha. Da mesma forma, eu posso, botão direito, excluir linha, tá? Da mesma forma, selecionar, excluir, Ele vai perguntar, vou movimentar para a esquerda, ok. Neste caso aqui, se eu selecionar e excluir aqui, ele não vai ser possível, até porque o conteúdo está mesclado, é isso. Você pode corrigir isso aqui de diversas maneiras, uma maneira bem rapidinha aqui que eu vou corrigir, excluindo isso aqui, tá? Eu posso até copiar o nome, ó. Seleciono isso aqui, vou mesclar, sim, e colar o conteúdo e simplesmente vou excluir isso aqui, certo? Bom, pessoal, como eu já mostrei para vocês, aqui eu posso também organizar a largura da coluna, tá? Aqui, ó, como também a largura da linha, tá? Se você quiser organizar de acordo com o conteúdo, você dá 2 cliques aqui nessa divisória, tá? E vai organizar de acordo o conteúdo existente na célula, certo? Bom, pessoal, outro item que é possível fazer também, você pode alterar a largura através do botão direito aqui em cima da representação, Você pode alterar a altura da linha, como também aqui, botão direito, largura da coluna, certo? Pessoal, aqui através do menu formatar, células, você consegue fazer diversas modificações, Por exemplo, o formato do texto, do campo, do valor que é inserido na célula, tá? Na categoria, por exemplo, aqui, esses valores aqui a gente pode colocar como moeda, tá? Eu vou colocar, você pode também acessar através do botão direito, formatar células, que eu vou colocar como moeda. Então, ok, observe que agora ficou como valor moeda, certo? Aqui voltando, menu formatar, menu célula, eu tenho também opção de fonte, tá? Efeitos de fonte, alinhamento, se você quiser colocar alinhamento de forma vertical, tá? Bordas, tá? Plano de fundo, tá? Entre outros recursos existentes, certo? Bom, pessoal, nesta aula também eu vou falar a respeito das simples operações básicas aqui, das 4 operações básicas aqui, e posteriormente nas outras aulas a gente vai trabalhar com algumas outras funções, certo? Bom, as operações da ferramenta, tá? Eu vou colocar aqui soma, subtração, vou colocar aqui divisão, tá? E multiplicação, tá? Rapidão aqui para não perder muito tempo. Soma com o símbolo de mais, tá? Subtração, vou alterar aqui, subtração o sinal de menos, tá? Divisão, a barra, tá? E multiplicação, o asterisco, tá? Então é dessa forma que eu represento as operações básicas, assim, para representar algum cálculo no Calc, tá? Bom, por exemplo, se eu quero somar 2 valores, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um valor 2, eu tenho um valor 4. Para mim somar esses valores, pessoal,
eu simplesmente, né, escolho qual a célula eu quero que contenha o resultado, tá? Pode ser qualquer célula, por exemplo, essa célula aqui. Eu devo inicialmente iniciar com sinal de igual, tá? Para qualquer fórmula que você venha a fazer, tá? Posso fazer identificando, vou clicar aqui agora na linha de grade para ficar melhor vocês identificar. Posso clicar sobre a célula, tá? Ele já vai pegar o valor da célula, nesse caso aqui eu peguei o valor da célula, ou seja, a célula G6. Coloco o símbolo, né, ó, o símbolo da operação, neste caso aqui a soma, né, e clico na outra célula, ou seja, ele vai somar o valor da célula G6 com o valor da célula G7, tá? Lembrando sempre que deve iniciar com sinal de igual, tá? Vou dar Enter, ele vai me mostrar o resultado da soma. Lembrando, pessoal, que também na ferramenta eu tenho um símbolo de autossoma aqui que já faz a soma automaticamente, ó. Quando eu cliquei aqui no símbolo, ele já selecionou os valores, né, da sequência, ó, recebe, ele puxou já de forma automática o nome da função e inseriu aqui o intervalo, né, de G6 a G7. Por que tem esses dois pontos? Porque ele pega o intervalo, né, neste caso o intervalo entre G6 e G7. Eu vou dar Enter, da mesma forma, ele me apresenta o valor, tá? Se eu quiser, por exemplo, somar essa quantidade, simplesmente no símbolo soma, tá? Ele vai pegar um intervalo de D4, da célula D4, a célula D6, ou seja, D4, D5 e D6. Vou dar Enter, tá? Ele vai me mostrar a soma dos valores aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho, certo? Vou colocar aqui uma cozinha, tá? Certo, pessoal? Da mesma forma aqui, eu posso fazer de forma manual. Recebe, tá? Aliás, sinal de igual, tá? Posso clicar 1 a 1, tá? Simples demais. Simples demais. Opa, tá? E dá Enter. Ou também, pessoal, eu posso simplesmente, tá? Sinal de igual, chamo a função, tá? Do sinal de Enter para carregar, né? À medida que eu já começo a digitar, ó, ela já me mostra a função. Eu aperto Enter, já carrega, tá? Eu apenas vou o quê? Selecionar o intervalo. Então, seleciono todo o intervalo, tá? Esse sinal de dois pontos aqui é porque é o intervalo de C4 a C6. Tá certo, pessoal? Vou dar Enter, ó, feito a soma. Tá? Ele somou os valores, tá, da célula. Ó. Eu fiz isso aqui, pessoal, para vocês perceberem, quando tiver esse joguinho da velha aqui, é porque a célula está pequena, ou seja, o valor que contém na célula é maior do que o tamanho da célula. Então, eu vou aumentar aqui, vocês observam que ele vai organizar. Tá certo? Bom, pessoal, da mesma forma, né, o que eu posso fazer através da subtração, com as operações de subtração, divisão e multiplicação. A única coisa que vai mudar, né, é percebe? É o sinal, o símbolo, né, da operação. Neste caso aqui, se eu for fazer uma divisão, né, vou colocar aqui, por exemplo, recebe G7 dividido por a célula G6. Tá? Ó, 4 dividido por 2 é 2. Se eu clico na célula, que ele vai me mostrar na linha de entrada, né, que é a barra de fórmulas, né, ele vai me mostrar a fórmula que foi inserida, tá, na célula. Tá certo? Bom, eu posso também, pessoal, em vez de estar selecionando a célula, eu posso fazer diretamente com valores. Por exemplo, recebe, tá, o valor 4, vou colocar aqui vezes o valor 3, né, 12. Se eu selecionar, ele vai me mostrar o valor da célula, né, a fórmula que eu fiz, e vai me apresentar o valor, certo? Bom, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Espero que, em caso de dúvidas, vocês entrem em contato conosco, tá? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com funções. Até a próxima aula.